Olá, querido. Já estamos na lição 7 do trimestre. E o propósito da lição desta semana é mostrar que a vida do cristão não consiste somente em ter sido perdoado dos pecados passados. Consiste também em ser vitorioso sobre os pecados na vida presente. Vamos começar dizendo que Paulo termina o capítulo 5 com este versículo. Veja, diz assim: a lei foi introduzida para que o pecado abundasse, mas quando o pecado abundou, superabundou a graça. Interessante a expressão de Paulo, foi introduzida, a lei foi introduzida. Em grego, significa foi adicionada. Por que se adicionou a lei? Por que foi agregada a lei? Para que abundasse o pecado, diz Paulo. Quer dizer que a lei faz aumentar de tamanho o pecado? Sim, de certa maneira. Como? É simples. Ele te faz olhar o pecado como em realidade o pecado é. A lei. A lei mostra a verdadeira natureza do pecado e da transgressão. Pense, por exemplo, numa lupa e troque a palavra abundar por aumentar. Mas quando o pecado aumentou, a graça aumentou muito mais. Quer dizer, quando você olha através da lente da lei o pecado se vê na sua verdadeira natureza e malignidade. A lei aumenta a realidade do pecado para que nós não duvidemos da sua malignidade. Mas, ao fazer isto, o pecado aumenta a graça, porque a graça de Deus brilha mais intensamente quando o fundo negro do pecado está lá. Por que Deus permitiu que o pecado entrasse no universo? Por quê? Por uma razão. Entre outras, claro. E essa razão é que para que os homens conheçam melhor a graça maravilhosa de Cristo. Agora, para um pouquinho. Não quer dizer que Deus fez entrar o pecado para mostrar sua graça. Não. Mas já que o pecado entrou, Deus tomou essa circunstância para mostrar sua verdadeira e maravilhosa graça. Onde o pecado abundou, sua graça sobreabundou. Onde o pecado cresceu, sua graça transbordou completamente. Isto é, pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, não existe pecado que não possa ser perdoado. Lembra o que Jesus disse quando esteve nesta terra? Todo pecado será perdoado ao ser humano. Todo. Não é uma boa notícia. O querido Evangelho é justamente isso. A boa notícia. A boa notícia é que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Por isso te digo uma coisa. Você não pode viver atormentado pelos erros de sua vida passada. Teria sido bom que você nunca tivesse caído. Teria sido bom que você nunca tivesse andado no caminho negro do pecado. Mas apesar disso, não há motivo para se desesperar, porque Deus ama você e preparou remédio para o ser humano. Qual é o remédio? O perdão gratuito, a sua graça maravilhosa. Mas agora Paulo pergunta em Romanos 6, 1, o seguinte: o que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Interessante. O apóstolo quer dizer que ninguém pode usar a graça maravilhosa de Cristo como desculpa para continuar vivendo uma vida de pecado. Agora, a partir deste versículo, até o versículo 12 do capítulo 6, Paulo desenvolve um conceito interessante. Ele apresenta o pecado como um mestre que governa seus escravos. Na realidade, a vida de um pobre pecador é uma vida de escravidão. Ele não vive, ele não sonha, ele não vai aonde quer, e sim aonde seu mestre o levar, onde o pecado ordena. O pobre pecador não tem vontade, e se tiver alguma não lhe serve de nada, porque tem que obedecer às ordens de seu patrão, o diabo.
Mas Paulo diz que agora que somos cobertos pela graça maravilhosa de Cristo, não somos mais escravos do pecado. Estamos libertos. O homem que obedece ao seu mestre pecado já morreu na hora que você aceitou o Senhor Jesus Cristo. E esse cadáver deve ser enterrado. Agora, o que mais me fascina pessoalmente é o que Paulo diz no verso 3. Veja. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quer dizer que a morte de Jesus somente vale para aqueles que são batizados. Vejamos isto. O salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos e todos nós merecemos morrer. Mas Cristo vem agora e Ele carrega os nossos pecados e morre por eles na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Mas essa morte de Cristo só vale para aqueles que são batizados. Porque quando somos batizados na sua morte. É isso que Paulo afirma. Depois disto, Paulo continua a desenvolver o seu pensamento de que as pessoas que foram batizadas na morte de Cristo foram ressuscitadas para uma vida nova com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, o pecador que tem sido perdoado tem que ressuscitar para uma vida de vitória, para uma vida nova. Esse novo homem ressuscitado não é mais escravo de Satanás, porque o escravo já morreu, já foi sepultado. A nova criatura está livre, está fora do poder do pecado. Mas isso não significa que o novo cristão não vai enfrentar novas lutas. As lutas, querido, vão acompanhá-lo até o dia da volta de Cristo. Mas isso significa que o diabo já não tem mais poder para exigir nada de você. Olha, o diabo quer demandar alguma coisa que demande obediência do velho homem que está morto e enterrado, mas não do novo homem que é você, libertado pelo poder maravilhoso de Jesus. Isto nos leva ao segundo ponto da lição. O versículo 12 diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, entendeu? Enquanto você não conhecia Jesus, o pecado te dominava, controlava a tua vida por completo. Mas ao ser justificado, já dissemos várias vezes, Deus olha para você como se você fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque a justiça de Jesus foi transferida para você. A pureza, a santidade de Jesus também. Portanto, que comunhão pode existir entre a luz e as trevas? Entre a justiça e a injustiça? Você está livre. Você é a própria justiça de Jesus. Isso é o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você viu? Não somos mais pecadores. Fomos feitos justiça de Deus. Mas o que realmente importa é a expressão nele. Em quem? Em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus somos feitos justiça de Deus. Então agora eu te pergunto, por que não pode reinar mais o pecado sobre você? Porque você é a própria justiça de Deus. E por quê? Porque você está em Jesus. E o que significa estar em Jesus? Manter comunhão, companheirismo diário, permanente com Jesus, que é a própria justiça de Deus. Ele é justo, somente nele. No momento em que você se afastar dele, já não é mais justo, só nele pode ser justo. Se você se afastar de Jesus, aí o pecado torna a reinar na sua vida. Ellen White diz que precisamos entender o poder da vontade. A vontade não pode apenas se concentrar em não cair no pecado, e sim em não cortar a comunhão com Jesus. Esse é o segredo da vida vitoriosa. Somente quando você estiver em Jesus,
a sua força de vontade será uma força de vontade santificada. E então você estará em condições plenas de vencer o pecado. Agora vejamos o que diz Romanos capítulo 6, versículo 14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe que este é um texto-chave de Romanos. É também um texto muito usado por cristãos sinceros, que acreditam que não se deve mais guardar o sábado porque foi abolido na cruz. A expressão mal entendida é a seguinte: pois não estáis debaixo da lei e sim debaixo da graça. Ora, pensam esses cristãos, se não estamos debaixo da lei, não temos mais por que obedecer os mandamentos. Agora estamos debaixo da graça e estamos livres da lei. Bom, o pensamento destes cristãos é interessante, mas vamos ver do que Paulo está falando. O final do capítulo 6 é a vitória sobre o pecado. O pecado não deve reinar mais sobre aqueles que foram justificados. Isso é o que vimos até aqui. Então, por que você pensa que, de repente, no meio do tema da vitória sobre o pecado, o apóstolo diria que já não há lei, que a lei não existe mais? Ele estaria se contradizendo. Não há lógica nesse tipo de raciocínio. Voltemos a ler o versículo 14, uma vez mais, para entender. O pecado não tem mais poder sobre os libertos. O que é o pecado? João responde em 1 de São João, capítulo 3, versículo 4. Diz: todo aquele que comete pecado infringe também a lei, pois o pecado é a infração da lei. Ora, se o pecado é a infração da lei, como é que o pecado reinará sobre os justos se já não existe mais lei? Porque o pecado é a infração da lei. E não havendo mais lei, não haveria mais pecado. Então, como poderia reinar? Seria um contrassenso. Não teria sentido nenhum. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que a bondade, como fruto do Espírito Santo, é mais do que simplesmente fazer coisas boas. Para começar, vamos analisar a experiência de Ricardo. Veja, Ricardo era um garoto de uns 7 anos, inquieto como toda criança daquela idade. Era o terror da vizinhança. Num só dia, ele tinha quebrado a janela do vizinho com uma bola, tinha feito cair um pedaço de árvore sobre o carro novo do pai, tinha estragado a pintura nova, tinha derramado refresco no sofá, na poltrona, tinha feito pedaços a lâmpada de cristal no corredor, quando ele tropeçou perseguindo um cachorro para colocá-lo na máquina de lavar. Quer dizer, sua mãe no final do dia, exasperada, gritou: Ricardo, por que você não pode ser bom? Aí Ricardo, chorando, disse para a mãe: mãe, se eu quebrar uma coisa menos amanhã, eu serei um pouco melhor? A sua mãe não soube o que dizer. Mas eu te pergunto, me diz você, o que é ser bom? O que é ser melhor? É não ser tão ruim como éramos antes? O que é bondade? Tem que ver com a personalidade da gente? Você é bom somente quando você faz coisas, quando não faz coisas erradas? Quanto ou quão bom você tem que ser para não ser ruim? Ou então, quão ruim você tem que ser para não ser bom? Quem sabe o que é ser bom? Você sabe o que é ser bom? Por exemplo, dizemos que uma comida é boa quando está gostosa, em nossa opinião. Embora, para outra pessoa, talvez, essa comida não seja boa.
Dizemos que um jogo de futebol está muito bom quando o nosso time está ganhando, mas não é bom para aqueles que estão perdendo. Dizemos que um auto é bom quando não quebra. Dizemos que um livro é bom quando cativa a nossa atenção. Dizemos que tem sido um dia muito bom quando não tem sucedido coisas erradas. Mas apesar de tudo isso, é muito difícil definir o conceito do que é bom. E se você não souber o que é bom, como vai saber o que é bondade? Veja, em nossos dias, muitas pessoas acham que ser bom é algo relativo e significa ser aceitável. Mas para Deus, bom é um conceito absoluto. E não apenas isso, mas a bondade, na opinião de Deus, é algo que você pode alcançar, é uma virtude disponível, é parte da natureza de um Deus soberano e é, portanto, constante. A bondade é um fruto de esses que comumente consideramos assim, ligeiramente, porque o adjetivo bom em nossos dias é tão discutível, e também porque assumimos com frequência os conceitos modernos do relativismo. Mas, querido, é a minha oração que esta lição possa ajudar você a ver exatamente aquilo que Paulo quis dizer quando disse: o fruto do Espírito é a bondade, ou ser bom. A palavra bondade vem do grego agatosune, que significa útil, excelente. Se utiliza para indicar retidão de coração e uma atitude de ajuda às outras pessoas. Esta palavra agatosume se deriva de agatos, que significa ajudar. Quer dizer, a bondade é a disposição permanente de fazer o bem, de ajudar as outras pessoas, de agir com as outras pessoas de maneira amável, generosa e firme. As pessoas bondosas sentem um grande respeito pelos seus semelhantes e se preocupam pelo bem-estar das outras pessoas. Se alguém está numa situação triste e precisa de ajuda, o bondoso não duvida em oferecer sua ajuda e o faz sem ofender, amorosamente, colocando interesse naquilo que está fazendo. Ser bom, veja, não quer dizer ser suave, sumiso, ingênuo ou sem caráter, como às vezes se crê. Ao contrário, os bons se distinguem por sua forte personalidade. Personalidade que se traduz em inesgotáveis doses de energia e otimismo e se reflete no cálido sorriso e nos sentimentos de confiança, de carinho e respeito que ele transmite para as pessoas que estão a seu alrededor. Vem agora a pergunta: por que devemos ser bons? Simplesmente porque Deus é a fonte da bondade. Ninguém é bom senão Deus, lhe disse Jesus ao jovem rico. Ora, se Deus é bom e nós somos filhos de Deus, é natural que aqueles que vivem em comunhão com a fonte da bondade, que Jesus, sejam também bons. Pensa um pouco na atitude enérgica de Deus contra o pecado. Veja, se houve pecado, tinha que haver morte. Mas pensa também na atitude bondosa para com o pecador. O pecador arrependido não morre. Cristo morre no lugar dele. Por isso, a maior expressão da bondade divina é o Calvário e aquilo que aconteceu naquela bendita cruz. Vamos agora ao segundo ponto da lição. O conceito de bondade que o ser humano tem é um conceito distorcido, assim como o conceito do amor. Porque para ser uma pessoa boa, desde o ponto de vista humano, basta fazer uma boa ação. Mas desde o ponto de vista bíblico é muito diferente. Para ser bom não basta fazer coisas boas. E a Bíblia declara
mais, ela disse que nenhum ser humano é bom. Isaías diz que desde a cabeça até os pés, tudo é chaga podre. Paulo afirma que não há justo nem sequer um, não há quem procure o bem. Mas, querido, nós vivemos em dias quando o pensamento de moda é que o ser humano é bom e que a sociedade é que corrompe o ser humano. E sabe, esta é a famosa teoria naturalista de Rousseau, que defendia a ideia de que todo ser é uma força espiritual eterna que se desenvolve livremente nas ações através das quais o homem pode elevar-se espiritualmente. De estas ideias do liberalismo, basadas no contrato social de Rousseau, do direito natural que propugnavam os ilustres Locke e Montesquieu, e que também afirmava a Revolução Francesa, de tudo isto surgiu a confiança no progresso da razão, as liberdades individuais, a igualdade jurídica, o Estado constitucional, a liberdade econômica, os direitos da maioria, as eleições universais, a distribuição mais justa da renda, enfim. Sem dúvida, o século das luzes, como se chamou aquela época, foi uma etapa aparentemente dourada na história da humanidade. Todas essas coisas eram boas. E então os pensadores diziam, o homem é bom. E hoje se repete a mesma história. Pena que a realidade demonstre todos os dias que a sociedade é corrupta e má. E é assim porque os homens que formamos parte desta sociedade somos corruptos ou corrompíveis, capazes de cometer os atos mais lindos, mais sublimes, mas ao mesmo tempo as mais monstruosas aberrações. Outro dia, por exemplo, a polícia foi advertida por uma denúncia anônima e então chegou e derrubou a porta de um departamento localizado na parte mais cara de uma grande cidade e encontrou um quadro de sacudir os sentimentos das pessoas mais endurecidas. Uma garotinha de apenas 12 anos, amarrada na área de serviço, tinha os dois braços levantados e atados numa escada de ferro. Os pés da garotinha quase não tocavam o chão, a boca tampada com um pedaço de gasa molhada em pimenta. 8 dos dedos da criança tinham sido quebrados. A maioria das unhas tinham sido arrancadas. O policial que achou disse, eu comecei a tremer, tanto que tive dificuldade para desamarrá-la. E veja, este era um policial acostumado a ver cenas de horror. Agora, o que faz deste episódio o extremo da barbaridade é que a autora da violência familiar era a mãe adotiva da filha. Como pode o homem ser bom? Olá, meu amigo. O propósito da lição desta semana é mostrar que somente vivendo em Jesus é possível ter o fruto do Espírito, que é a fé ou a fidelidade. Comecemos falando da diferença que há entre fé e fidelidade. O texto originalmente diz que o fruto do Espírito é fé, não diz fidelidade. Pistis, em grego, é fé. Fidelidade é pistos. Agora, qual é a diferença entre ambas palavras? A fé é confiança em Deus. A fidelidade é o resultado de viver essa vida de confiança em Deus. A vida cristã é mais do que simplesmente ter fé. É preciso que sejamos achados fiéis. A fé é um termo teológico, a fidelidade é um termo ético.
O que Paulo está dizendo é que quando estamos cheios do Espírito Santo, começamos a crescer, e ao crescer chegamos a ser pessoas fiéis, cheias de integridade. Aquilo que dizemos que vai acontecer, nós o cumprimos. A fidelidade é o desenvolvimento pessoal que alcançamos na medida em que vamos caminhando com Deus. Provérbios capítulo 20, verso 6, faz uma pergunta retórica que diz assim: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Fidedigno, fidelidade é lealdade. Uma pessoa fiel ou leal é aquela pessoa que se conserva constante nos seus afetos, ou no cumprimento das suas obrigações, ou na confiança que a pessoa recebe de outra. Fiel é aquela pessoa que não defrauda a confiança que depositam nela. A fidelidade limita com a gratidão, porque a pessoa leal é aquela que tem recebido um bem de outro e não esquece. Infiel é aquele que trai. O ingrato é aquele que esquece o bem que lhe foi dado. A lição apresenta a Deus como exemplo de fidelidade. Salmo 89:8 diz: Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Oh querido, Deus é fiel às suas promessas, porque a sua palavra é eterna, não muda jamais. No seu grande amor, Deus tem permanecido fiel desde o princípio. A fidelidade de Deus é eterna e perfeita. Os salmos falam do imenso amor de Deus para com a gente. Diz o Salmo 36:5, veja: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens, para além daquilo que alcança seu olhar, mais além do infinito, muito maior do que o universo, é a fidelidade e o amor de Deus por você. Oh querido, talvez as ingratas experiências que você teve na vida tenham poluído a sua mente, dentro de sua mente o conceito correto de fidelidade. Mas é impossível que Deus deixe de ser fiel. Deus é sempre fiel, apesar dos seus erros. Diz em 2 Timóteo 2:13 o seguinte: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você percebe o que diz aqui? Deus não pode deixar de ser aquilo que é. Ele não pode deixar de amar você, não importa quão grande seja o teu pecado, a tua falta, o teu erro. O Salmo 89:31 diz: se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. E São Paulo confirma isto em Romanos 3:3. E daí diz: se alguns não creram a incredulidade deles, virá desfazer a fidelidade de Deus? Jamais, nem pensar. Oh querido, o Senhor permanece fiel ao longo das nossas provações, ao longo dos nossos erros. Ele está sempre fiel, atento a nos ajudar, a nos suster, a nos levantar. Muitas vezes, nos momentos difíceis, quando nos desesperamos e quando duvidamos da fidelidade da presença de Deus a nosso lado, é aí que a presença de Deus está mais perto. Só que não podemos vê-lo, levados pelo desespero, pela dor às vezes. Diz em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13:
não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quer dizer, Deus é fiel à sua promessa de dar-nos força para vencer qualquer situação, enfermidade ou tentação. Também em 2 aos Tessalonicenses 3:3 diz assim: Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. A segunda parte da lição nos leva a analisar os tempos em que vivemos. O tempo do fim será um tempo em que a infidelidade prevalecerá. Jesus mesmo se perguntou: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Oh querido, vivemos em dias quando a mentira e o engano prevalecem e jamais ninguém confia em ninguém. Como poderia confiar? Veja, numa inofensiva cidade do interior, a noite estava mais escura do que outras vezes. Chovia cântaros. Joaquim e sua esposa retornavam de uma boda. Tinham sido padrinhos e vestiam roupa de gala. Enquanto viajavam, conversavam felizes, lembrando episódios de seu próprio casamento. Os anos tinham passado e eles agora se amavam mais do que nunca. Deus tinha lhes abençoado com 2 filhos preciosos. Mas aquela noite, os filhinhos tinham ficado em casa com uma pessoa para cuidar deles. A conversação animada dos 2 esposos foi interrompida por algo inesperado a essa hora da madrugada. Lá na estrada solitária, tinha um casal em dificuldades pedindo socorro. Aparentemente o veículo deles tinha se quebrado e precisavam de ajuda. Apesar da chuva, Joaquim e sua esposa decidiram parar e ajudar. Tremendo erro. Em poucos minutos, Joaquim estava morto, com o rosto completamente desfigurado por um tiro de escopeta, e Solange, a esposa, violada, violentada, estuprada, agonizante. Querido, levará tempo para recuperar-se. E os 2 pequenos filhos, agora, estavam órfãos de pai a uma curta idade. E jamais entenderão por que um acto de solidariedade recebeu a morte como retribuição. Os marginais jamais foram descobertos. Agora me diz uma coisa: você teria valor de parar numa estrada solitária e auxiliar alguém depois de conhecer esta história? Oh, queridos, tempos que vivemos são perigosos. Paulo disse que nos últimos tempos haveriam homens cruéis, aborrecedores do bem, traidores. A traição é tudo o contrário da fidelidade. Todo mundo hoje tem medo de todo mundo. Ninguém mais confia em ninguém. As grandes e pequenas cidades estão cheias de arapucas em cada esquina. Os fortes tiram proveito dos fracos. As metrópoles têm se transformado em verdadeiras selvas. As feras são os próprios seres humanos. Agora, contrário a este quadro triste de infidelidade, de traição, no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, achamos a galeria dos homens e mulheres fiéis. Hebreus 11, nos seus primeiros 22 versos, resume todo o livro. Faz desfilar ante os nossos olhos as 7 varões de fé, desde Abel até José, abarcando mais de 2.300 anos. Abraão está justo no meio e tem 12 versículos que descrevem a sua fé. Uma fé que se relaciona com assuntos da vida diária, como viagens, habitação, crer, esperar, gerar, sacrificar, enfim. Mas, em meio dos versos que relatam a história de Abraão, achamos uma mulher de fé. Achamos a Sara. 7 varões não são suficientes? Sim, mas faltaria o elemento feminino. Os propósitos de Deus não se realizam sem a inclusão da mulher de fé. De modo que Sara também está presente.
todos os homens e mulheres de Hebreus 11 nos provam que quando o ser humano vive em comunhão com Deus, os frutos do Espírito aparecem de maneira natural nessas vidas. Que diferente seria a Bíblia se só nos mostrasse o exemplo divino? Talvez nós teríamos desculpas de dizer que não podemos chegar à perfeição divina porque somos seres humanos. Mas a Bíblia está cheia de seres humanos que, apesar de suas quedas, como no caso de Abraão, por exemplo, se levantaram e continuaram caminhando com Jesus. Isso é o que realmente importa. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que a verdade não é um simples conceito, mas é a mesma pessoa de Jesus. E então, aquele que vive em comunhão com a pessoa verdade, que é Cristo, logicamente deve manifestar a verdade na sua vida como um fruto do Espírito Santo. A preocupação do ser humano sempre foi achar o caminho que leve ele para uma vida mais feliz e plena. Quem não quer ser feliz? Em certa ocasião, Tomé disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o caminho. E a resposta do mestre foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, querido, Jesus é o caminho e a verdade. E não existe nada mais concreto e absoluto que Jesus. Infelizmente vivemos em dias quando a verdade para os seres humanos tem se feito relativa. Quer dizer, o pluralismo e o relativismo são duas filosofias que estão impregnadas em tudo. O pluralismo ensina que desde o momento em que não existe somente um ser humano, mas muitos seres humanos, é lógico que não pode existir somente um conceito, uma só ideia, senão muitos conceitos, muitas ideias. Pluralismo vem de aí, da palavra plural, muitos. Consequentemente, nasce o relativismo. Por quê? Se existem muitas maneiras de pensar, não pode existir somente uma verdade, senão muitas verdades. Por isso, a verdade, dizem eles, é relativa, melhor dito. Depende do que cada um queira pensar. Só que quando Jesus afirmou que Ele é a verdade, estava indo contra o pluralismo e o relativismo. Oh, querido, a verdade, desde o ponto de vista bíblico, é absoluta e está baseada na palavra de Deus. Jesus, ele mesmo disse na sua oração sacerdotal: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mas, afinal de contas, a verdade é Jesus ou é a palavra de Deus? Ambos. Porque Jesus é o Verbo, a palavra de Deus, que se fez carne e veio habitar entre os seres humanos. Em Jesus, a palavra não era só teoria, só palavra. Ele era a palavra feita carne, a palavra vivida, a palavra andando entre os seres humanos. Isto vai contra as ideias de que a vida cristã é simplesmente viver uma comunhão teórica com Jesus, ou que apenas se limita a fazer uma declaração romântica de amor para Jesus, a cantar para Jesus, cheio de emoção. Oh, querido, tudo isso é bom. Mas a vida cristã é mais do que somente isso. A vida cristã é viver os princípios da palavra de Deus. A segunda parte da lição nos leva a pensar em João 16:13. Veja o que diz João 16:13. Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Neste texto, o Senhor Jesus, falando da vinda do Espírito Santo, disse que quando ele vier, nos guiará
em direção da verdade. Este é um dos trabalhos do Espírito, ensinar-nos, guiar-nos para a verdade. Mas essa ação de guiar para a verdade tem dois aspectos. O primeiro tem que ver com o convencimento. Ninguém pode convencer o ser humano acerca da verdade a não ser o Espírito Santo. É por isso, querido, é por isso que as pessoas que não aceitam a divindade do Espírito Santo têm muita dificuldade para entender a verdade. Você pode amontoar diante dessas pessoas uma montanha de provas e evidências, mas elas simplesmente não entendem. Como poderiam entender? Porque somente o Espírito Santo é aquele que guia para a verdade. Mas esse ato de guiar não é apenas um assunto teórico. De nada valeria entender de maravilha uma beleza a verdade, apenas como teoria. Se essa verdade não se faz carne na gente, de nada vale. E aqui então entramos no segundo conceito. O Espírito Santo nos ensina também a viver a verdade. Não apenas nos leva para a teoria da verdade, nos ensina também a viver a verdade. A palavra verdade em grego é aletheia, que significa transparente, que não está fechado, claro. Pois isso é viver a verdade. O Espírito nos leva a viver esse tipo de vida, uma vida clara, transparente, sem médias verdades ou médias mentiras. Uma vida limpa, que não precisa esconder-se, não precisa disfarçar-se. A palavra verdade, em hebraico, também nos ajuda a confirmar este conceito. Em hebraico, a palavra é emet, que significa seguro, sólido, firme, consistente. E é assim que vive uma pessoa que foi levada pelo Espírito em direção da verdade. Não há, numa vida de verdade, não há insegurança. A insegurança está relacionada com mentira, com medo de ser descoberto, de ser exposto. E Deus não quer essa vida para seus filhos, definitivamente não. Oh, meu amigo querido, vivemos num mundo onde a mentira produz miragens quase impossíveis de perceber. Olha, quantas vezes já mentiram para você? Ou então, quantas vezes você já mentiu? Quantas vezes você tem sido vítima de uma injustiça, produto de uma mentira? Você não precisa se esforçar para lembrar. Eu acho que não te alcançariam os dedos das mãos e dos pés para contar as vezes que você tem sofrido por causa das mentiras. A mentira foi a primeira arma que Satanás usou para enganar o ser humano. E hoje ele continua usando, com os mesmos resultados. Engana o homem para que se afaste de Deus. Em nossos dias, a serpente continua usando as mesmas palavras para enganar o ser humano. Se você vê pornografia, não morrerá. Se você usar drogas, álcool, cigarro, não morrerá, diz. É bom experimentar de tudo na vida. E no final dos seus dias, no seu leito de morte, aí você pode arrepender-se de tudo. Você pode provocar aborto e não morrerá. Ninguém tem morrido por cobiçar a mulher do próximo. Ele diz assim, há mentiras, entre aspas, e mentiras piadosas. Deve você crer em outros caminhos alternativos, porque há muitas verdades, assim como há muitos caminhos. Oh, querido, não é isso que Satanás fala hoje para as pessoas, de muitas maneiras? Por isso, quando Jesus disse que Ele é a verdade, os homens inspirados pelo inimigo se levantaram contra Jesus. Ninguém tinha ousado dizer semelhante coisa jamais. Mas a natureza verdadeira de Deus está na Bíblia. Desde o princípio, ao longo da Bíblia, na extensão completa da Bíblia, vemos como Deus usa a verdade para guiar o ser humano. O homem tem buscado a liberdade, mas Satanás tem usado a mentira para enganar o ser humano, fazendo crer que libertinagem é liberdade. E o ser humano nécio diz, eu sou livre de fazer o que eu quiser.
mas ele parece ignorar que cada ação boa ou má tem a recompensa, a reação de igual maneira. E o homem que pecar em nome da sua liberdade pessoal vai morrer. Enquanto mais pecar o homem, mais preso vai ficar de seu pecado. O homem preso não é livre, claro. Ele vai e é levado aonde não quer ir. E quem o leva encadeado, preso, é o inimigo. E seu caminho é a morte eterna. Por isso, era preciso que Jesus Cristo se fizesse carne e habitasse entre nós e proclamasse a verdade. Jesus veio a desfazer as obras do diabo. Se o diabo é o pai da mentira, então Jesus Cristo veio desfazer as mentiras, dissolvendo tudo isso na verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ninguém tem ousado jamais proclamar-se a verdade, porque nenhum outro ser é a verdade. Não há outra verdade mais que Jesus Cristo e a sua palavra, no qual temos que permanecer por sempre, para não ser enganados de novo pelo inimigo. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o meio ambiente foi criado por Deus e oferecido para o ser humano como um dom precioso, gratuito. E a responsabilidade do homem é cuidar do meio ambiente que Deus nos ofereceu. Vamos começar falando da criação. A Bíblia afirma categoricamente que a terra e o ser humano foram frutos do amor de Deus. Mas há muita gente que não acredita nisso. Tem gente que acha que tudo que existe é fruto da evolução. Você tem que decidir qual é a opção que você quer escolher. Mas antes disso, eu quero lhe dizer uma coisa. Se você é fruto da evolução, você é fruto do acaso. E então, qual é o propósito da sua vida? Nenhum. Porque ninguém o criou. Você simplesmente apareceu acidentalmente. Mas se você aceita que há um Deus que o criou por amor, então a sua vida tem sentido, porque o Criador tinha um plano quando criou você. E se é assim, tudo na sua vida faz sentido. Até mesmo as coisas tristes que podem surgir. Bom, revisando o relato da criação no capítulo 1 de Gênesis e também no capítulo 2, nos primeiros versos, vemos que antes de criar o ser humano, Deus se preocupou em preparar um ambiente para a chegada do ser humano. Imagine comigo o Pai, o Filho, o Espírito Santo, como se fosse uma família aguardando o bebê que vai nascer. Primeiro, a luz foi criada, depois a expansão, os mares, as plantas, os animais, finalmente o ser humano. Adão veio a existir, mas antes Deus tinha se preocupado em preparar um meio ambiente para a chegada do homem. Mas o relato bíblico acrescenta que o ser humano não estava feliz. Então Deus realizou a primeira cirurgia da história. Por isso, se você é um cirurgião, no momento em que vai efetuar uma cirurgia, peça a sabedoria do Deus Criador que realizou a primeira cirurgia. Ao despertar, Adão encontrou Eva. Agora a criação estava completa. Deus lhes entregou o jardim, os animais, a terra, as plantas, tudo. E lhes deu algo que ia ser fonte de satisfação e alegria: o trabalho. O trabalho, no princípio, antes do pecado, não tinha o fator cansaço que tem hoje. Não era sufocante e ingrato. Isso tudo veio como consequência da desobediência. Hoje você trabalha, não consegue muita coisa. Você trabalha e fica cansado, trabalha para sobreviver. E o pior de tudo é que você vê que outros que não trabalham tanto quanto você, mas enriquecem facilmente. Bom, tudo isso é fruto do pecado. No princípio, as coisas não eram assim. Imagine agora o primeiro casal perante a criação. Deus lhes disse claramente: tudo isto tenho criado para vocês. Queridos, desfrutem.
desfrutem, mas cuidem. Ou seja, os colocou como administradores, como guardiões, protetores da natureza. A pergunta que eu devo responder é: até que ponto eu compreendi isto? Fico preocupado em proteger o meio ambiente ou simplesmente deixo isso para que os outros façam e eu desperdiço água, desperdiço energia, contamino a natureza? A lição esta semana tenta nos ensinar que o cristianismo não fica limitado em ir à igreja e cantar, mas também, entre outras coisas, cuidar do meio ambiente que Deus nos confiou. Há duas coisas que me impressionam no relato da criação. Uma delas é o segundo item da lição. O tempo que Deus gastou para preparar o meio ambiente para a chegada do ser humano é extraordinário. Ele cuidou de cada detalhe. Como se dissesse: espera, está faltando isto. Não, falta algo mais. Não, assim não, melhor assim. Enfim, levou 6 dias para preparar o berço e quando o neném chegou, pues aí estava o meio ambiente prontinho para ele, como um berço, como uma casa linda. E Adão veio existir. A outra coisa que me impressiona é que ao término da criação, na sexta-feira à tarde, Deus descansou. Descansou? De quê? Se Deus não se cansa nem se fatiga. Tinha que descansar de quê? Aqui há algo que muitas pessoas não compreendem. Deus não descansou no 7º dia porque estivesse cansado. Ele descansou para nos dar um exemplo, para nos ensinar que é necessário parar pelo menos um dia na semana para meditar no amor e no poder criador de Deus. O propósito era esse. Muitas pessoas acham que no sábado não se deve trabalhar e ficam dormindo o dia todo. Oh, querido, não era isso que Deus tinha em mente quando criou o sábado. Mas o ser humano confunde facilmente as coisas. Muitos cristãos sinceros acreditam que o sábado é dos judeus. Meu amigo, na criação, Deus não criou o judeu, nem o japonês, nem o russo. Ele criou o ser humano. O próprio Senhor disse: o sábado foi feito por causa do homem, não por causa do judeu. O outro problema dos seres humanos é o esquecimento. Com o passar do tempo, as pessoas se esqueceram do sábado. Por isso, no Sinai, quando Deus deu os eternos princípios da sua santa lei, Deus disse para o seu povo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ora, você não pode se lembrar daquilo que não sabe. Aquele povo já sabia que o sábado era um dia de repouso para meditar no amor e no poder criador de Deus, mas tinham se esquecido. Por isso Deus lhe disse: lembra-te. Tem algo mais. O ser humano não só confunde e esquece as coisas, mas também as complica. E o povo de Israel exatamente fez isso. Complicou o sábado, fez dele só um dia para não fazer coisas. Encheu o sábado de proibições e regras. Não pode isso, não podia acender fogo, não podia andar mais de 1000 passos, não podia. E Jesus veio a este mundo para, além de morrer por nós, também nos ensinar a viver. Veio para simplificar as coisas, veio devolver-lhe ao sábado o sentido espiritual que tinha perdido. Jesus não veio para abolir o sábado. Ele veio para relacionar o sábado com sua obra de criação e também de redenção. Por isso curou e fez milagros de restauração no dia do sábado. A mensagem está aí para nós. Se pararmos no sábado para santificá-lo, adorar a Deus e pensar na criação, com toda certeza, seremos mais cuidadosos com o meio ambiente que o Criador preparou com carinho para que pudéssemos viver. Porque o sábado nos leva de volta para o Criador. Olá, querido. Novamente aqui juntos. O propósito da lição desta semana é mostrar como o Evangelho chegou a Roma e como a igreja daquele tempo
vivia naquela cidade grande e pagã. Vamos começar revisando a data na qual a epístola foi escrita. Vamos ver também o lugar onde Paulo estava quando escreveu a epístola aos Romanos. Sabe, isto é necessário, não apenas para fazer história, mas também para conhecer o contexto, porque conhecer o contexto, isso sempre ajuda a entender melhor a mensagem que estamos estudando. Por outro lado, devemos ter em conta que a Bíblia tem o propósito de ajudar você a viver uma vida cristã vitoriosa e feliz. Você não pode estudar a Epístola aos Romanos apenas com o desejo de aumentar seu conhecimento teórico. Deve, sim, estudar com o objetivo de conhecer melhor a Deus e também de saber qual é o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Porque te digo uma coisa, veja, Deus deseja participar das suas lutas, das suas atividades diárias. Ele deseja formar parte dos seus sonhos e expectativas. E a única maneira de fazê-lo é através da Bíblia. Por isso você precisa estudar mais além da história. Precisa haver um pai de amor, com seus sábios conselhos prontos para orientar você, para ajudar você a chegar ao porto desejado dos seus sonhos. Não fique só na história. Veja o que tem por trás para você. Voltemos na história agora. Veja, as igrejas cristãs do primeiro século não eram nem um pouquinho diferentes das nossas igrejas hoje em dia. Ao largo do tempo, sempre houveram e sempre haverão pessoas de personalidade difícil, duras de se relacionar, pessoas boas até, mas duras de se relacionar. Pessoas, infelizmente, cheias de traumas, de complexos. E para esconder a dor íntima que carregam, se escondem muitas vezes atrás de uma cortina de piedade. Essas pessoas parece que desejam o melhor para a igreja, mas só criam problemas com assuntos que não têm importância. E o pior é que nem sequer percebem o que estão fazendo. Bom, em Roma as coisas eram assim. E então, dos conselhos que Paulo escreveu para a igreja de Roma, nós podemos aprender lições que nos ajudarão hoje na igreja local. Bom, em Roma as coisas eram assim. E agora, dos conselhos que Paulo deu à igreja romana, podemos aprender lições que nos ajudarão hoje na igreja local. Veja, o apóstolo escreveu pelo menos 13 cartas. Hoje essas cartas são conhecidas como as epístolas paulinas. Paulo tinha um sonho. Seu sonho era ir a Roma, evangelizar Roma, pregar o evangelho lá. Acredita-se que Paulo escreveu esta carta aos Romanos no ano 58 da nossa era, enquanto ele estava na sua terceira viagem missionária. Ele estava numa região de Corinto. Nessa mesma viagem, Paulo fez outra coisa. Ele recebeu ofertas das igrejas de Macedônia e de Acaia para os pobres da igreja de Jerusalém, para onde ele estava indo. O apóstolo Paulo não conhecia os cristãos de Roma quando escreveu a carta. Ele ainda não tinha ido para lá. Pensava ir, mas não tinha ido. O núcleo da igreja romana parecia ter sido formado por judeus romanos que tinham sido convertidos em Jerusalém, assistindo à festa da Páscoa celebrada depois da morte e da ressurreição de Cristo. A maior parte desses novos seguidores de Cristo voltaram para Roma, levando a semente do Evangelho, e deram início à igreja de Roma, lá naquela grande cidade. A segunda parte da lição nos leva a analisar o capítulo 15, versículos 20 ao 27. Neste trecho, se analisa o porquê Paulo demorou para ir a Roma, apesar de que Roma era uma cidade grande, um desafio para a evangelização. Olha o que encontramos nos versos 20 e 22. Diz assim: E dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado,
para não edificar sobre fundamento alheio. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Oh, querido, aqui tem uma lição preciosa que nós precisamos aprender. A igreja cristã estava nascendo. O evangelho precisava ser levado a todos os lugares. Então, por que perder o tempo numa cidade onde o evangelho já tinha sido pregado, como Roma? Paulo era um plantador de novas igrejas, um conquistador de novas fronteiras, um missionário de primeira. Agora, que pena, sabe, que às vezes, hoje em dia, quando é preciso dividir uma igreja grande para dar origem a uma nova igreja, ninguém quer abandonar a comodidade, o conforto da igreja grande. E eu me pergunto, para onde foi o espírito missionário dos tempos antigos? Para onde foi o espírito missionário de Paulo? Mas apesar de Paulo estar preocupado em penetrar novos lugares, ele fez também planos para visitar Roma. Não para ficar lá, sino para que Roma servisse de ponto de apoio para evangelizar a Espanha. Pelo menos é isso que diz o verso 24, veja. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Você percebe? Espero que de passagem vos verei, diz o apóstolo. Porque o seu verdadeiro objetivo era evangelizar a Espanha, que ainda não conhecia de Jesus. Ao estudar a terceira parte da lição, no entanto, vemos que os planos de Paulo de ir a Roma não saíram como ele tinha pensado. Quer dizer, ele chegou a Roma, mas não do jeito que ele queria, sino de uma maneira completamente diferente dos seus planos humanos. Explico. Depois de escrever a carta aos romanos, então Paulo viajou para Jerusalém, levando as ofertas que tinham sido recolhidas para ajudar aos pobres da igreja de Jerusalém. Aí em Jerusalém, ele pensava, deixo as ofertas aqui e vou para Roma, porque eu já prometi para eles que ia para lá. Mas não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque foi preso em Jerusalém como consequência das intrigas inventadas pelos judeus. Então, Paulo foi julgado e condenado e ficou 2 anos preso em Cesareia, que fica pertinho de Jerusalém. Agora, lá da prisão, ele apelou a César, que estava em Roma, e então César aceitou sua apelação e ele viajou para ser julgado lá em Roma. Só que essa viagem foi uma viagem sofrida. Talvez seja preciso você ler a história toda, completa, da viagem de Paulo. Está nos capítulos 27 e 28 do livro de Atos. Leia isso. Lá você verá que durante essa viagem de Jerusalém, saindo da prisão de Cesareia para Roma, ele sofreu um naufrágio. E foi por causa disso que ele foi parar na ilha de Malta, onde muitos foram evangelizados. Quer dizer, mesmo preso, o apóstolo continuava evangelizando. Finalmente, depois de 3 anos, falando para os irmãos de Roma que iria visitá-los, o desejo de Paulo se cumpriu e ele chegou em Roma. Só que chegou preso. Tratado de uma maneira até cordial, mas preso. Agora, a grande lição que aprendemos de tudo isto é que muitas vezes, querido, muitas vezes, as coisas não saem como queremos. Apesar de pedir a bênção divina, apesar de estarmos envolvidos no serviço de Deus. Agora, quando isto acontece, quando as coisas não saem como queremos, no início, a tendência humana é sentir-nos chateados. É pensar que Deus não se preocupa com a gente. Só que o tempo se encarrega de mostrar-nos que Deus jamais se engana. Porque, sabe,
Deus tem seu tempo e, com frequência, o tempo divino não combina com o nosso tempo humano. Só que, finalmente, as coisas saem melhores do que nós humanos tínhamos planejado. O que estou querendo dizer? Olha, Paulo chegou em Roma preso. Ele não tinha planejado isso, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Agora, nessas circunstâncias, talvez você se pergunte, como é que o apóstolo poderia pregar o evangelho se estava preso? Mas, por outro lado, não foram suas palavras, seus sermões, os que ganharam as pessoas, mas sim as suas feridas, suas dores, seus sofrimentos. Isso é o que diz Filipenses capítulo 1, versos 12 ao 14. Veja, vou ler o texto. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Você viu, querido, a dor e as aflições jamais chegam à vida dos filhos de Deus porque Ele mandou essa dor. Não, Deus é autor só das coisas boas. Quero que você entenda que a dor sempre é mandada pelo inimigo para destruir a vida dos filhos de Deus. Agora, Deus pega essa dor e a transforma não apenas num instrumento de formação, mas num instrumento de pregação. Certamente em Roma, havia pessoas que jamais se converteriam com um sermão de Paulo. Jamais. Mas se converteram ao ver a serenidade, a calma de Paulo em meio de tanta injustiça que estava se cometendo contra ele. Portanto, não desespere. Se você neste momento está sofrendo, se neste momento você está passando um momento difícil, as coisas não estão saindo como você gostaria, por favor, tenha paciência. Porque na agenda divina, tudo, escuta, apesar de você estar derramando lágrimas, na agenda divina, tudo está saindo conforme a vontade divina. E você sabe que os planos de Deus sempre são maiores e melhores do que nossos planos.